Então vamos lá ao tema de hoje. A morte é um dia que vale a pena viver. E esse tema é repetição, né? Eu apresentei esse tema agora em outubro, completaria 8 anos. Foi em 2018, ainda na outra, quando nós estávamos lá na outra casa, que apresentei esse tema. Então, eventualmente, alguns aqui são capazes de lembrar do tema. Lembro de ter escutado esse tema, né? Mas prometo que fiz muitas modificações também, muitos ajustes ao tema. Não vão lembrar assim de tantos aspectos, tá bem? E esse tema eu usei nele da outra vez e vou usar novamente: o céu e o inferno, os prazeres da alma do espírito de Hamed, né? Os mensageiros do André Luiz. Mas, principalmente, eu vou usar como guia esse livro aqui. Da autora é Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então, é um livro não espírita. Essa autora é médica, especialista em cuidados paliativos de São Paulo. E eu trouxe esse trabalho porque ela consegue, nesse livro, o tema às vezes nos assusta, morte, morte, morte. Mas ela consegue, nesse livro, de uma maneira muito bonita e muito objetiva, trazer muita vida. Ela consegue mostrar muita vida nesse momento tão especial de alguém muito querido nosso estar se despedindo dessa encarnação, ou nós estar nos aproximando também dessa passagem. Ela consegue mostrar com muita lucidez toda essa vida que tem, todo esse momento muito especial que é. Esse que todos nós vamos passar e que todos nós já passamos com pessoas muito queridas. Esse livro me foi oferecido na época quando eu tinha uma das minhas irmãs, né, passando esse processo. A Cláudia, até muitos conheceram, ela ficou 2 anos desenganada, que não tinha um câncer severo, grave, e ela estava passando exatamente por isso, e uma querida amiga me ofereceu o livro na altura. E me fez muito sentido. Eu estava passando por aquele processo com a minha irmã, né, do cuidado com ela, e o livro me fez muito sentido. E eu falei, não, um dia eu vou fazer uma associação dele com o Espiritismo, e é isso que eu trago. Tá bem? É essa reflexão que eu trago para partilhar. Então, ela nos diz o seguinte: quase todo mundo pensa que a norma é fugir da realidade da morte. Mas a verdade é que a morte é uma ponte para a vida. Por que ela chama que a morte é uma ponte para a vida? Exatamente porque no momento da morte, no momento em que alguém está passando, que nós vemos que é inevitável, ganha-se uma lucidez que nós normalmente não temos. A vida... Epa, é isso mesmo. Ou seja, nós vemos a vida como ela é. Nós saímos de certas ilusões nossas e vemos a vida como ela é. Mas por que temos tanto medo desse tema? Por que temos tanto medo de falar dele? Será que parece que se nós formos falarmos dele, falar sobre a morte, parece que nós estamos atraindo a nós? Parece que vai nos desconstruir, parece que nós vamos perder a nossa base, parece que vamos ficar... temos esse receio, né? Então ela diz assim, que o que vale a pena, o que realmente importa, né, vem à tona. Nós ganhamos consciência da transitoriedade de tudo que nos rodeia, de como as coisas são passageiras, coisas que nós estamos às vezes tão apegados, né? Então ela diz assim, vive-se, quem consegue aproveitar esse momento em que alguém muito querido está a passar, ou que nós estamos nos aproximando, finalmente vivemos. Muitos de nós vamos ter essa lucidez só nesse momento. Porque parece que nós andamos até um certo ponto naquela esperança, quem sabe eu não vou passar por isso. Quem sabe eu vou ser a primeira exceção. Quem sabe? Se eu não vou ser a primeira exceção, né, da vida, e não vou. E ninguém próximo de mim vai. Nós vivemos essa ilusão. Nós afastamos esse tema. Eu passei pela primeira vez pela perda de alguém realmente muito próximo, eu tinha 26 anos. E foi uma irmã mais nova do que eu. Ela tinha 24 anos. Completamente inesperada.
né, completamente inesperada a perda dela, nós fomos pegos assim. Né, ela desencarnou menos de 10 dias depois de ser mãe. Foi um diagnóstico também muito dúbio, na época também era outra época. Então, mas o que eu trago para vocês é que foi o primeiro confronto meu direto assim com alguém muito querido que desencarna, e nunca ficou marcado para mim eu indo em direção ao hospital encontrá-la, o que veio para mim naquele momento, né? E engraçado que me veio uma frase de uma música do Vinícius de Moraes. E veio a seguinte frase: a vida é para valer. Eu senti, a vida é para valer, afinal, né? Essa lucidez, assim, afinal, o que quer dizer essa vida é para valer? Afinal, essas leis todas que nós sabemos que existem, que são imutáveis, nós estamos nela. Nós estamos nela, acima da nossa vontade. E só isso já é uma grande oportunidade. Só essa confrontação sincera conosco mesmo já é uma grande oportunidade, porque já é um momento de lucidez. Nós sentimos, né, a lei da vida nos envolvendo. Mas ela nos envolve com um grande desafio como esse, né, da proximidade da morte, de perder alguém, e nos envolve no bem também. É a grande lei do amor, que está se manifestando sempre, inclusive nessas horas. Ela vai nos dizer também assim: é pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Né? Então, a questão é: por que só nesses momentos mais drásticos que nós temos essa lucidez? E muitos nem nesses momentos conseguimos aproveitar. Né? Por que eu só aos 26 anos, nesse caso? Tive a primeira vez, e depois, com o tempo, a gente vai esquecendo. A gente vai voltando ao modo habitual. Né? Nós vamos esquecendo. Por quê que nós fazemos isso? Né? Então, tentar refletir sobre isso, esse é o objetivo do livro dela, esse é o objetivo que eu trago aqui, esse trabalho, esse é o objetivo nosso. E nós refletimos sobre isso para tentar buscar essa lucidez sempre, o mais possível. Tentarmos ter essa clareza o mais possível, né? E nesse sentido, aquela pergunta que muitas músicas, muita coisa tem escrita, que nos desafiam, né? O que você faria, onde que você estaria, o que você faria se hoje fosse o teu último dia? Né? Tem muita música que corre sobre isso, nos desafiam a essa pergunta. O que você faria? É o teu último dia. Vamos ampliar um pouquinho. A tua última semana. Tua última semana. Teu último mês. O que você faria? O que é mais importante para si? O que é mais importante para si? Né? Quanto menos mudanças nós fizermos, é porque mais nós estamos bem vivendo. Quanto menos mudanças eu me proporia fazer, se soubesse que é meu último mês, meu último tempo, é porque melhor eu estou vivendo. É porque mais eu estou vivendo de acordo com aquilo que é realmente mais importante. De certa forma, mais lúcido eu estou. Mais lúcido estou nesse momento que vivo. Tá? Então também é a reflexão sobre isso, e eu busco, por exemplo, a questão que eu mostrei agora da minha irmã, aos meus 26 anos, né, e faço um retrospecto da vida, o quanto aquela perda, aquela confrontação, né, me desafiou a fazer mudanças na minha vida. E eu fiz. Que talvez não tivesse feito. Por exemplo, na altura, eu adiantei uma mudança de país, eu estava aqui na época, voltei para o Brasil, porque percebi que a minha mãe não tinha elaborado bem aquela perda da minha irmã. Então vi que, agora não tem condições de eu estar longe. Então voltei por conta então muitas transformações. E foi ali alguns anos da melhor época, da melhor interação, da melhor vivência entre, por exemplo, eu e minha mãe.
Mas toda a família, todas as pessoas são impactadas, né? Todo mundo é impactado. E essa lucidez tem que ser aproveitada. Nós temos que tentar aproveitar para ela, né? E nesse sentido, a gente consegue sentir de uma maneira mais próxima aquilo que nós, às vezes, parece teoria, no sentido do desafio, da dor, da perda, né, de certa forma, daquilo que nós chamamos de sofrimento, realmente nos ensinar muito. Realmente nos puxar para o equilíbrio. Realmente vir nos ajudar. Ela continua dizendo assim: todos serão absolutamente transparentes diante de uma pessoa perto da morte. Parecem oráculo. Sabem tudo o que realmente importa nessa vida com a lucidez incrível. Né? Então ela diz assim: funciona como um acelerador nuclear de enfrentamento. É uma coragem que vem. Eu não tenho mais tempo a perder. Eu não posso mais ficar de melindres. Eu não posso mais ficar de mágoas que eu estou carregando há muito tempo. Está na hora de eu enfrentar isso. Né? Porque o tempo que eu tenho é pouco. Né? Então, nesse sentido, nós precisaríamos viver um pouco assim. Eu não posso estar desperdiçando tempo. O que realmente importa para mim, né? Então, essa reflexão e esse preparo, né? Essa tentativa de refletir sobre esse momento é um convite para que a gente consiga trocar, né, o medo pela morte, o medo da perda de alguém muito querido, pelo respeito. Pelo respeito. É interessante que na altura foi a primeira vez que eu fui buscar o significado, a origem da palavra respeito, né? E respeito tem como origem, significa olhar duas vezes. Então, não é no sentido de não tenho medo e vou encarar e vou passar muito bem por isso. Isso é falta de conhecermos-nos, de certa forma, né? O respeito é olhar sem perceber que tenho receio, que tenho medo, mas aquilo não me mobiliza, aquilo não me bloqueia para que eu consiga viver, para que eu consiga enfrentar, para que eu consiga sentir e aproveitar aquele momento. Então é esse que é o convite, né? Então, no sentido para as pessoas, para a pessoa querida que está, eventualmente, nós estamos tentando ajudar, é mostrar e tentar trazê-lo para quanto não há um fracasso. Não ter medo, não ter um fracasso na perda que está acontecendo, né? É preciso respeito pela grandeza daquele momento. E para aquela pessoa, como nós, que está passando por aqui, está passando por esse momento tão importante, tão fundamental. Então, a proximidade do passamento é um momento para si. Foi a reflexão que daí eu, na época física, continuo partindo. O que acontece se nós conseguirmos ter olhos de ver? Conseguimos ter coragem de olhar, né? E lucidez para aproveitar. O que acontece nesse instante? O que ele nos oferece de oportunidade de vida? Então, é um momento de doação. A necessidade daquela pessoa, a necessidade de cuidado, né, de alguém que nós gostamos, que nós sentimos que é importante para nós, nos convida à doação. Ela nos convida a fazer esse exercício que nós sabemos ser tão importante. Mas nesse sentido eu abro um parênteses, se nós observarmos, não é só a questão da proximidade do desencarne, ou não é só a questão assim, de uma doença tão grave. Às vezes a notícia dos problemas do mundo são tão grandes que parece-nos que nada de bondade está sendo feito. Parece que a humanidade não tem recurso, né? Mas a verdade é que os grandes desafios, os maiores desafios, eles atraem também a bondade. Nós vemos isso em grupo, nas grandes catástrofes, no qual há um movimento de tentativa de ajuda. Mas eu fiz, por exemplo, uma reflexão, esses dias refletindo sobre isso aqui. Por exemplo, o meu filho mais velho, né? O meu filho mais velho é autista. No nível 2, ele tem algumas dificuldades. E fazendo a reflexão do caminho dele, né? Desde os primeiros 3 anos, até agora ele está com 17, quanta bondade, quantas pessoas surgiram ajudando-o ao longo dessa caminhada.
Quantas pessoas que não precisavam, não tinham, né, fizeram muito mais que o contrato ali dos professores, terapeutas, colegas. Quantas pessoas estão surgindo quando há um grande desafio? Amigos vão surgindo. Se nós tivermos um pouco de olhos de ver, vamos perceber que desafios muito grandiosos, que nós não conseguimos mudar, puxa por nós, pelo que nós temos muitas vezes é melhor. Claro que muitos, e a maioria ainda na Terra, vão ser indiferentes. Mas muita bondade também é feita, muita bondade é realizada. Nesse momento aqui também é um momento de aprender a receber. Isso é muito importante. Quem está precisando de ajuda, quem está precisando ser cuidado, aprende muito. É uma grande oportunidade de desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque o ser cuidado tem que ser cuidado, tem que ser às vezes alimentado, tem que ser às vezes higienizado. Quebra muito do nosso orgulho. E quanto todos nós, de certa forma, precisamos quebrar. Mesmo. Né? Que é muito comum nós dizemos assim, eu não quero incomodar. Eu não quero incomodar. Não é? Eu não quero incomodar. O que tem por trás desse eu não quero incomodar? Orgulho. Não quero precisar ser cuidado. Nós até nos dispomos a cuidar. Mas eu ser cuidado? Eu tenho que ser alimentado? Eu tenho que alguém passar a noite para me olhar? Não. Não quero incomodar. No fundo, muitas vezes por trás disso está um grande orgulho, uma grande vaidade, né? Não poder ser ajudado. Então, quando nós fazemos as reflexões, meu Deus, mas tanto sofrimento e agora tem tanto pouco tempo e se fala da eutanásia, né? Sem percebermos que às vezes nesses meses, nesses dias, que são tão curtos, aprende-se mais que a reencarnação inteira. Ganha-se mais espiritualmente que uma encarnação inteira. Só por esse aspecto aqui, do aceitar ser cuidado, essa quebra da nossa vaidade, essa quebra do nosso orgulho que não quer aceitar isso, nos ajuda, é um empurrão que nós recebemos enorme. É um momento de perdoar, é um momento em que muito perdão surge, também porque vê-se que vai, ou é agora, né? Ou vai ficar só na prece, aquele pedido de perdão que eu preciso fazer. Então, observei isso diretamente por causa da minha irmã. Pessoas vindo de um país para o outro só para pedir perdão. E muitas vezes, para algumas pessoas em volta, dizem, mas o que adianta agora? Ficando brigado tanto tempo, o que adianta agora pedir perdão? O que adianta agora querer se acertar? Agora não adianta mais. E nós, né, com o conhecimento todo que o Espiritismo nos dá, mostramos que adianta muito. Vale muito a pena. Né? Porque aqui é só uma passagem, nós continuamos. Que esse perdão seja sincero, né, pode fazer muita diferença nessa vida nossa que é uma só. É só uma passagem ali. É um momento de conhecer-se a si próprio e o outro. Essa clarividência, essa lucidez que esse momento nos traz, faz com que nós realmente nos conheçamos, conseguimos, né, quebrar muitas máscaras, quebrar muitas ilusões que temos em nós mesmos nesse instante. E o outro também. Nós conseguimos perder, né, tirar algumas olhares distorcidos que temos sobre o outro e muitas vezes começar finalmente a olhar a parte boa do outro. Ele tem esse problema, ele me fez isso, ele me fez sofrer, mas também ele tem essa parte positiva. Ele teve esse aspecto positivo. É uma oportunidade para isso. Então, no fundo, é uma grande oportunidade de libertação. Nos libertamos dos nossos apegos, podemos nos libertar dos nossos apegos, né, das mágoas que trazemos. É uma grande oportunidade de libertação. Esse enfrentamento, esse sentir a lei da vida nos envolver. Como nós estamos, né, como nós não somos, né,
não temos todo o poder que muitas vezes nós temos a ilusão de ter. E é uma oportunidade de demonstrar afeto, de aprendizado no afeto. Né? Muitos de nós temos dificuldade de demonstrar afeto. Ali consegue-se muitas vezes quebrar isso, dar os primeiros passos na demonstração, no falar, né? no acarinhar, né? no abraçar, que muitas vezes temos dificuldade. Enfim, é uma oportunidade de crescimento espiritual. É uma oportunidade de crescer, às vezes mais do que nós tivemos uma encarnação inteira a trabalhar. Sofremos ou não na transição? Então, vai ser dolorido ou não? Vai doer ou não? Né? E claro que a autora, ela não fala sobre isso. Ela não tem recurso para falar isso. Como é que ela vai falar se dói ou não a transição? Né? Mas nós temos muito, né? O Espiritismo nos traz muita informação sobre isso, de uma maneira muito clara. Então aqui eu fui buscar, né, no Céu e Inferno, que está aqui na parte 2 do capítulo 1, o passamento, em que Kardec diz o seguinte: a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem, por isso se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Então veja como Kardec aqui diz, não há problema nenhum em dizer eu tenho medo também. Claro que todos nós ficamos angustiados. Por mais que saibamos de todas as... Claro que todos nós ficamos angustiados. Mas temos que transformar esse medo num respeito, como eu disse antes. Uma capacidade de olhar e nos prepararmos. Né? E tentarmos, inclusive, aproveitar esse momento. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 154, que notícia eles trazem, né? Que o corpo quase sofre muito mais durante a vida do que durante a morte. Na verdade, dói muito mais, nós temos muito mais que temer o encarnar. A última transição que nós fizemos é que é difícil. E que nós vemos lá nos relatos do André Luiz, quando receio causa. Encarnar é muito mais difícil. Porque estamos nos fechando, né? Estamos enfrentando a Terra, vamos enfrentar de novo o ambiente em que nós, na maioria das vezes, como falamos outra vez, o desencarnar nesse sentido é mais fácil. É mais, podemos dizer, principalmente fisicamente, que não é dolorido assim. Eu tive a oportunidade, por vontade da estudante, de conversar com 3 pessoas que se prepararam, de certa forma, para esse passamento. 3 pessoas muito caras para mim. Né? 3 pessoas. E uma delas disse assim, eu não quero pensar. Outra delas disse assim, eu tenho medo da dor. Tenho receio da dor. Né? E a outra sempre dizia assim, eu tenho medo. Então é um direito nosso, não vamos aqui taxar pelo que nós sabemos. Não tenho medo nenhum. Não é bem por aí. Vamos ver o que influencia realmente se vamos sofrer ou não. Então, continuando no Céu e Inferno, vai dizer o seguinte: a insensibilidade da matéria inerte é um fato e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. Durante a vida, toda a desagregação material repercute na alma, que por esse motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma e não o corpo quem sofre, pois esse não é mais do que instrumento da dor. Aquele é o paciente. Então é a alma que sofre, não é o corpo. Percebem? É isso que nós temos que entender, porque o corpo só transmite o estímulo para que seja percebido pelo cérebro, e quem vai sentir é a alma, conforme estiver ligada àquela sensação ou não. Por exemplo, no próprio Céu e Inferno, na segunda parte, tem vários relatos de pessoas espíritos que desencarnaram e agora vêm relatar como foi. E alguns dos grupos lá são pessoas, por exemplo, que foram guilhotinadas. Então tem aquela pergunta, como é que foi? O que você sentiu? E o relato, de uma maneira geral, não
Repetindo aquilo, foi rápido. O que sofre? E eles estavam em sofrimento. É a consciência, né? É a vergonha, é a preocupação, né, daquilo que não estava bem espiritualmente. O que faz o sofrimento? Se nós formos ver nos relatos, por exemplo, que está no Memórias do Suicida, né, a pessoa atirou-se, provocou a sua própria morte, o corpo sentiu a dor e aquilo rompe. Mas a pessoa fica sofrendo aquilo, às vezes durante muito tempo, porque mentalmente fica trazendo, pela consciência, aquela imagem. E sofre novamente. É o espírito que sofre. Nós às vezes não ficamos sofrendo com coisas que aconteceram no passado, se digamos você tem o coração. Né? Todos nós já passamos por isso em algum momento. Né? Sentimos isso. Aquilo já passou, às vezes anos atrás, e nós lembramos e começamos a viver aquilo de novo. E aquilo vem, às vezes, com muita força. Nós estamos vivendo de novo. É o espírito que está sentindo aquilo. Né? É aquilo que nós estamos vivendo, né? Então, isso explica também por que alguns iniciados conseguem, às vezes, andar sobre coisas cortantes, conseguem, às vezes, se expor ao fogo sem sentir dor. Conseguem se projetar, sair, se afastar do corpo. O corpo não transmite para o espírito, não sente a dor. Né? Nesse sentido, vem dizer o quê? Se eu estou espiritualmente preparado, é o que vai definir quanto sofrimento vai ter ou não. De uma maneira resumida, aqui também ainda no Céu e Inferno, vai dizer o seguinte: o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo pelo espírito. E a afinidade entre o corpo e o espírito é proporcional ao apego à matéria. Então, quanto mais espiritualmente eu estou apegado, mais eu vou sofrer. Quanto mais eu me agarro às coisas, mais eu vou sofrer. Quanto mais eu estou vivendo em função do meu corpo, quanto mais o meu corpo é a coisa mais importante para mim, mais eu vou ter dificuldade de separar dele. Assim como eu vou sofrer, se eu for que nem o tio Patinhas, apegado ao dinheiro que tem no banco ou não, eu vou sofrer. Tem os relatos. Ficam ali porque, sem até perceberem que eles encarnaram. E assim todos os nossos apegos é que vão nos causar o sofrimento. Né? Quanto mais nós quisermos nos reter, quanto nós quisermos perder, menos de perder, mais nós vamos sofrer. Mas atenção, que no nível em que nós estamos, vamos ser sinceros, honestos e justos, que todos nós temos muito apeguinho. Então, vamos sentir algumas... Não vai ser essa liberação. Não contemos muito com isso. Nós vamos ter aí algumas dificuldades. Né? Faz parte também do nosso aprendizado. Nós vamos enfrentar isso com respeito. Né? Com respeito, não com medo, com respeito. Continua aqui ela dizendo assim: morremos a cada dia que vivemos, consciente ou não de estarmos vivos, mas não morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Desculpe, mas morremos mais depressa a cada dia que vivemos privados dessa consciência. Morreremos antes da morte quando nos abandonarmos. Né? Então, esse que é o grande convite dessa reflexão. Nós percebemos que todos os dias nós vivemos algumas mortes. Todos os dias. Nós já não somos como ontem. O nosso corpo já não é como ontem. Né? Os encontros que nós temos, se nós fizermos um exemplo aqui, por exemplo, esse encontro que nós temos aqui toda semana, entre amigos, né? Se nós tentarmos repetir ele semana que vem, não há hipótese. Mesmo que eu quisesse gravar, vou falar exatamente o que eu falei, mesmo que todo mundo sentasse na mesma cadeira, alguns não estariam, outros estariam com outra atenção. Não. Então, todos os dias, né, nós temos que largar coisas, nós temos que deixar coisas porque ficou, como foi ontem.
Hoje é um novo dia. Todos os dias nós somos convidados a isso. Durante a vida, na verdade, nós já treinamos muito, ou deveríamos já estar treinados a esse abandonar. Mas daí surge o nunca mais, ou para sempre. E nós nos desequilibramos. Qualquer coisa que diga assim, nunca mais ou para sempre, nós sofremos antes. Não é assim que costuma ser? De uma maneira geral, não estamos preparados para esse nunca mais ou para sempre, que não existe. Que no fundo não existe. Então, existem mortes que são necessárias, que nós precisamos largar. Nós não podemos morrer para tudo. Nós não podemos entrar no quarto e não quero mais desafio nenhum. Não quero mais me desafiar intelectualmente. Não quero mais ter problema de relacionamento nenhum. Então me isolo, me fecho. Porque eu não quero me chatear. Aí eu estou fechando as portas e estou querendo morrer para tudo. Mas tem muitas mortes que nós vamos viver sempre. E muitas vão ser doídas, nós temos que já treinar, largá-las. Eu tive, por exemplo, que eu tinha 21 anos, né? 21 anos e eu estava numa profissão, estava encaminhado numa profissão, numa linha profissional. Eu tinha já um curso, era um técnico formado, já tinha 2 anos, quase 3 anos de profissão, já estava na faculdade que tinha sido difícil de entrar, uma engenharia que tinha difícil de entrar, e me pego assim, não é o meu caminho. Não, eu olhava meus colegas assim, eu fazia meu trabalho certinho, tudo ali, mas eu olhava meus colegas e não é minha área. Eu não me desenvolvo bem aqui, eu não gosto da rotina, não gosto daqui, não gosto da linguagem que é usada, né? E tinha que decidir largar, mudar completamente. Né? E daí eu me lembro que eu fiquei literalmente doente, fisicamente doente, febre, prostrado, de cama. Por quê? Porque na minha avaliação eu tinha muita coisa demais para largar para trás. Investimento grande demais para largar. Então é difícil, né? Então é difícil você largar e começar de novo, né? E a minha família ali toda confusa, não sabia o que diziam para mim, se sim, se não. Alguns ficavam com medo que eu estivesse fazendo uma troca errada. Né? Então aquilo ali, e eu cheguei a ficar literalmente doente. Então não é fácil mesmo, algumas vezes nós largarmos um relacionamento, uma rotina, mas nós precisamos ver que às vezes é necessário, muitas vezes é necessário, sabemos fecharmos uma porta para que outras possam abrir. Aquilo ali fez sentido, eu aprendi muito, eu cresci muito, mas estava na hora de abrir outras portas, outras possibilidades. Eu na época falava, meu Deus, mas eu já estou muito velho, com 21 anos, né? Aliás, foi a última vez que eu me senti velho, com 21 anos. Porque daí eu entrei numa faculdade e meus colegas eram mais novos que eu, né? Eu tinha demorado para entrar nessa transição toda. Eu não sou muito velho. Meus colegas estão aqui com 18 e eu estou com 21, imagina. Então é assim, nós fazemos essas comparações sem... Então é nesse sentido, tem muitas coisas que nós precisamos largar, que nós vamos morrer para elas. Né? Sabemos morrer para elas, sabemos que elas acabaram, que vamos continuar de novo, mas não podemos morrer para tudo. Porque daí realmente nós ficamos mortos-vivos. Né? Ficamos mortos-vivos. E o ficar morto-vivo é aquele fugir do desafio. E quais são os 2 grandes desafios que a vida nos convida? A nos desafiarmos intelectualmente, a nos cuidarmos, claro, né? E nos desafiarmos nos relacionamentos. Esse é o mais difícil. Né? A força para nós falar, não vou me fechar no meu quarto, no meu T0 lá e... A livre-arbítrio nos permite. Mas nós estamos fugindo um pouco da vida. Estamos fugindo um bocado da vida. Tá? O livre-arbítrio nos permite. Nós podemos fazer isso e fazemos muitas vezes. Mas tenhamos consciência que vamos ter que, em outro momento, enfrentar isso e aprender. E crescer.
Alguns arrependimentos são puro desperdício de tempo no final da vida. Não é justo nos condenarmos por ações passadas baseadas no conhecimento que temos agora, né? Então aqui ela está a falar dos arrependimentos que os pacientes dela, na média, né, que ela viu como profissional, via muitos, né? Os arrependimentos que os pacientes dela vão dizer assim, né? Então alguns arrependimentos mais comuns. Me arrependo de ter trabalhado muito. Me arrependo de ter trabalhado muito. Né? Daí ela mesma trabalha essa questão do tema do trabalho, né? Quanto esse trabalho poderia ter tido mais significado? O quanto eu estou fazendo da minha profissão, do meu trabalho, do meu dever, eu estou só cumprindo ali, cumprindo aquela rotina sem me entregar realmente? Será que eu não tenho mais hipótese de transformar essa minha rotina, esse meu dever, em alguma coisa que eu possa doar, em que eu possa fazer da melhor forma que eu posso, sempre querendo fazer o melhor, para que aqui as pessoas que são, de alguma forma, direta ou indiretamente, influenciadas por esse meu trabalho, recebam algo melhor meu? Faz essa reflexão. Ter estado um pouco com quem importa realmente. Então a reflexão, né? Quanto que nós temos, né, deixado de estar com quem realmente importa, distraídos. Distraídos. E a tecnologia hoje nos dá uns recursos tão grandes, né? Não dá hipóteses tão grandes, tão grandes. Então, para quem vive longe da família, né, a hipótese de você estar presente, a tecnologia nos permite de uma maneira tão grande. E é interessante para quem mora longe, né, como eu e vários que estamos aqui fora da nossa casa, é interessante a gente perceber que às vezes a gente consegue estar mais próximo de alguns amigos lá do que quem está lá. Quem está lá do lado. E talvez se eu estivesse lá do lado eu não estaria tão próximo. Não estaria tão próximo. É incrível a tecnologia que ela permite. Certa vez cheguei em casa, saindo daqui, cheguei em casa já tarde da noite, e um grande amigo meu desde a sexta série, me escreve a mensagem: "Ô, Gustavo, tudo bem?" Eu, tudo bem. Daí, dali a pouco ele escreve, mas pode falar, né? Eu posso, mas já era bem tarde, né? Já estava. Daí eu pergunto para ele: claro, mas pode ser amanhã? Daí ele: sim, tá bem. Eu? Não pode ser amanhã. Aqui tem alguma coisa. Daí ligo para ele, no WhatsApp, né? Para quem já viveu a época aí que a gente não tinha medo de fazer ligação internacional, né? Não sei se quando eu vim para cá a gente tinha medo de ligar, né? Porque eu não sabia quanto é que ia custar. Não é verdade? A gente não sabia quanto é que custava, podia uma conta no final do mês. Absurdo, então. Era por carta, né? Manda a carta, espera ver a carta. Então hoje daí eu liguei para ele, né, e ele estava passando por uma grande dificuldade, né, uma doença grave com a esposa dele. Com a esposa dele. E daí, claro, né, eu daqui tentei dar o apoio possível para ele de lá. Tentei estar presente naquele desafio que ele estava passando, que a esposa dele ia passar por uma cirurgia muito grande, muito difícil, uma doença muito grave. Tentei dar o apoio possível e ali foi uma interação bastante grande, muito tempo. Dali a um tempo, eu volto ao Brasil, e sempre que eu volto ao Brasil, esses meus amigos que estão na adolescência, nós sempre temos um grande encontro. Ele me chamou a atenção que tinha só eu e mais um que sabíamos do problema dele. Estava um grande grupo, todos vivendo juntos ali. Eles não sabiam, sequer sabiam. Então, a tecnologia hoje, essa questão de nós estarmos presentes com quem é caro para nós, permite com que se nós usarmos ela de uma maneira generosa, a gente consiga estar mais presente. Né? Então, os amigos, sei lá, de Facebook, de coisa, né? Às vezes, Feliz Natal é aquela mensagem para todo mundo, né? Não põe nem o nome da pessoa. Eu não quero que o teu trabalho nem pôr o nome da pessoa. Aí não funciona, né? Aí você vai realmente criar só amigos em redes sociais, né? Porque da mesma maneira que tem a tecnologia, mas a tecnologia sem nós nos doarmos,
não vai nos aproximar de ninguém. Não vai nos fazer estar presentes com ninguém. A presença exige alguma doação. Então, nesse sentido, se nós estamos tentando ajudar alguém que está próximo do passamento, né, nós temos que tentar fazer com que ele perceba como esse arrependimento, essa coisa, não faz sentido, porque cada dia nós estamos vivendo o nosso melhor. Né? E nós tendemos a esquecer as decisões que nós tomamos no passado, a conjectura que estava no passado, por que nós tomamos aquela decisão, e falar, por que fiz aquilo? Não vamos nos condenar isso, tentemos voltar, porque era outra situação que nós vivemos. Às vezes estamos querendo analisar, né, com a cabeça já de alguém que já passou por tanta coisa na vida, esquecendo que nós éramos jovens, éramos adolescentes, né, não tínhamos experiência. Então tomamos aquela decisão que hoje vemos que foi errado. Fizemos aquele ato que nós vemos que foi errado. Então conseguiremos lidar melhor com a morte no dia a dia se pararmos de viver felizes somente no futuro. Então buscarmos estar nessa presença, estarmos aqui. E daqui ela vai falar um pouco da religiosidade, da nossa religiosidade, né, que vai nos ser fundamental nesse sentido. Nós tentarmos ter uma religiosidade, ter uma maneira de nos relacionarmos com Deus, com a nossa essência de espírito, agora. Não no sentido se aquilo que vai acontecer depois do nosso desencarne, que é muito comum na nossa religião, mas nós podemos fazer isso no espiritismo também. Estarmos vivendo hoje, nos impondo coisas, só porque depois eu vou de repente para o nosso lar. Viver hoje, se nós tivermos sentido de olhar, nós vamos ver que a abnegação, toda a doação que nós fazemos, se nós conseguirmos ver, nós vamos estar já recebendo. Podemos não perceber, podemos não sentir, mas nós já recebemos aquela instante. O estado em que nós estamos já está nesse momento. Quem nós somos espiritualmente, a cada dia já está aqui. Não é ficar na esperança de que alguém, a hora de nós encarnar, vai estar lá, mas você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Já está aqui. Quem vai nos cobrar? Já está aqui nos cobrando, que é a nossa consciência. Já está aqui nos chamando a atenção. E o que nós vamos usufruir? Já está aqui na liberdade que nós conquistamos. Na consciência tranquila que nós conquistamos. Então, os tesouros que nós temos direito, ou aquilo que nós temos que recuperar, que pagar, que devolver, estão aqui nesse instante. Se nós tivermos olhos de ver. Nós não podemos ver nessa projeção para o futuro, né, muitas vezes mitificando pessoas, mitificando rituais. Então essa religiosidade é muito importante. Ela relata, por exemplo, que os casos em que ela via de mais sofrimento, que isso é unânime na literatura. Uma das coisas que mais causa sofrimento espiritualmente é você achar que aquilo que você está passando, aquele momento difícil, vai ser para sempre. Isso é um fator de muito sofrimento. Você não tem noção da transitoriedade. Não tem noção assim, que eu estou passando por essa tempestade, por esse momento muito difícil. Ter a confiança de que isso vai passar é um lenitivo que não temos ideia do valor. E o contrário também é verdadeiro. Se eu acho que aquilo nunca mais vai passar, então a pessoa que ela acompanha, que essa médica acompanha, chegando no final da vida, completamente descrente de tudo, tem um enorme sofrimento que para ela aquilo vai ser para sempre. Não fez sentido, que a vida não fez sentido nenhum estar ali em profundo sofrimento. E ela diz que o que mais ela percebe dessas pessoas que estão completamente descrentes de tudo, geralmente foram religiosos. É aquele ateu que foi religioso, teoricamente, muito exuberante, muito ligado, com teoricamente muita fé. Mas era aquela fé, aquela fé de que agora eu estou crendo, então não vai ter problema na minha vida. Todas as pessoas que estão aqui comigo dessa fé não cometem erros. O líder, então, da minha religião, imagina se ele vai cometer algum erro. Imagina se ele tem algum problema em si. Daí se depara com erro, se depara com a coisa e põe a culpa em Deus.
né? E se afasta, se desliga. Terminou uma relação, viva o luto da relação. Foi demitido do emprego, viva o luto dessa perda. Vive, experimenta essa dor, não fuja. Não minimize covardemente aquilo que foi vivido antes. Então, esse que é um desafio grande para nós. O que acontece? Eu tenho 80 anos de saúde. E na última fase eu tenho alguma doença. Nós esquecemos todo o tempo da saúde. Não valeu nada a pena. Porque agora eu tive décadas de doença só saúde. E agora eu passo por dificuldades de saúde. Eu jogo fora tudo aquilo que eu vivi. Nós não sabemos nos relacionar positivamente com o nosso passado. Né? Tive um relacionamento grande que foi muito rico. E ele acaba agora. E foi de muito aprendizado. Não valeu nada a pena. Se eu soubesse, não tinha me envolvido. Se eu soubesse, eu nunca tinha feito. Mas teve anos ali de muito aprendizado e muito crescimento, que valeram a pena. Mas agora, como acabou, então nada valeu a pena. Nada foi suficiente, né? Não poder viajar agora. Então, as viagens que eu fiz também só me trazem sofrimento. Porque agora eu lembro da minha viagem, não posso mais fazer, só me traz sofrimento. Não sei me relacionar com o meu passado. Não sei me relacionar com o meu passado, né? Os filhos agora saíram de casa. E eu sofro. Se eu soubesse, eu não tinha filho. Né? Ou seja, todo aquele tempo, todo aquele crescimento não valeu a pena. Não valeu a pena, nós jogamos fora o nosso passado. Né? Então, quem trabalha muito bem isso é o Viktor Frankl, no livro que eu já citei aqui várias vezes, O Homem em Busca de um Sentido. Na segunda parte ele vai trabalhar muito bem, no sentido de que o nosso passado é um tesouro. O nosso passado é um tesouro, mas nós precisamos valorizar isso e saber lidar com o nosso passado. Porque não adianta nós olharmos para o nosso passado de uma maneira melancólica. Ai meu Deus, porque era tão bom o passado. Assim nós vamos estar sofrendo. Agora não tem mais, eu vou estar sofrendo. Mas nós podemos voltar no passado. Se nós às vezes sofremos por aquilo que passou, por que nós não podemos viver a emoção boa que já aconteceu? Por que nós não podemos viver? Né? Podemos voltar lá e viver novamente. Então as fotos, por exemplo, né? Outro serviço sensacional que temos hoje, né? Eu adoro o Google Fotos, porque ele fica mandando as fotos, agosto durante ao longo dos anos, né? Então eu vou vendo coisas que eu passei, momentos bons que nós passamos, e vamos tentar trazer aquela emoção boa de novo. Por que não? É um tesouro que nós temos ali, que nós podemos viver. Né? É um tesouro que nós temos ali. Como ajudar? A minha busca é responder a uma única pergunta: o que eu posso fazer para aquela situação ser menos dolorosa, o menos difícil possível? Né? Então ela diz assim: eu não faço eutanásia, aceito a morte como parte da vida e tomo todas as providências e condutas para oferecer ao meu paciente a saúde, definida aqui como bem-estar resultante do conforto físico, emocional, familiar, social e espiritual. Busco proporcionar e presenciar a calotanásia, a morte dela. Então, tentar fazer com que a pessoa se sinta valiosa, né? Tentar trazer ela o valor, da maneira como ela está enfrentando aquilo com coragem, né? Tentar com que tenham vida nessa parte, né? E nesse sentido, ter alguém que mostre genuinamente que se importa conosco, se nós pudermos oferecer isso para que a pessoa perceba que nós genuinamente nos importamos com ela, tem um valor imensurável para aquela pessoa. Né? Nesse sentido, eu nunca me esqueço uma frase, a minha mãe também foi uma pessoa que eu passei, minha mãe ficou desenganada 3 meses, e eu nunca me esqueço o momento que estava sendo oferecido um tratamento à minha mãe, que ela ia ter que ficar no hospital mais tempo, e nós fomos perguntar para ela: mãe, você quer fazer esse tratamento? Daí a pergunta dela resume bem o que se quer nessa noite. A minha mãe só perguntou assim: isso vai tirar tempo com vocês? Quanto tempo com vocês, com os meus filhos, eu vou perder para fazer esse tratamento? É isso que importa.
E às vezes nós queremos curar, e queremos curar, e queremos curar, e queremos curar, e mais tratamento, e aquele tempo que é rico de convívio é perdido. Como eu lido com a dor do outro sem tomá-la para mim, esse é outro aspecto fundamental. Vou pular aqui só mais um. No sentido de entender o que é a compaixão. Ela nos diz o seguinte: a melhor coisa que posso fazer por alguém na hora da morte é estar presente. Presente ao lado dessa pessoa, diante dela, por ela, para ela. Se eu for sentir a dor do outro, então não posso estar presente, pois será a minha dor. Se eu sinto a dor, estou em mim e não estou no outro. Quando tenho compaixão, respeito essa dor, mas sei que ela não me pertence. Posso estar presente e a ponto de proporcionar socorro, levar conforto. Né? Então, às vezes, tem essa ilusão de que para nós estarmos ajudando, estarmos realmente presentes, eu tenho que estar fazendo como se estivesse sentindo a dor do outro. E aquilo fala, se eu estou sentindo a dor do outro, até na dor eu estou sendo egoísta. Até no sofrimento do outro eu estou sendo egoísta. Eu quero pegar o sofrimento do outro para mim. E não consigo ajudar, não consigo me oferecer. Então, aqui no livro Os Prazeres da Alma, do Francisco do Espírito Santo, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto do Hamed, ele vai fazer esse apanhado muito importante aqui, a diferença entre compaixão e pena. Ele vai nos dizer o seguinte: só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Perde o bom senso quem não estabelece limite nos bens que vai doar. Empatia não é medir ou julgar alguém por nós. Não é nos colocarmos no lugar do outro e ficarmos ilusoriamente imaginando seu sofrimento. O ser compassivo não invade a vida alheia. Percebem a diferença? Aqui vai ficar mais claro agora. É preciso abrirmos mão da nossa arrogância salvacionista. Nós não vamos salvar ninguém. Cada um de nós tem um mundo e cada um de nós tem o seu trajeto e cada um de nós tem as suas dores para enfrentar, os seus sofrimentos para enfrentar, o seu aprendizado para enfrentar. Nós podemos apoiar, estar presentes, ajudar. Mas eu não vou salvar o outro. Quando temos pena ou dó de alguém, é porque acreditamos que essa criatura é impotente e inferior e que, sem nossa ajuda, não será capaz de resolver sua problemática existencial. Na atitude compassiva, a criatura vê o necessitado de igual para igual, sem nenhuma distinção, e percebe que ele precisa de uma mão amiga naquele momento, circunstancial e afetiva da sua vida. Está intimamente ligado à ação. Certo? A diferença? Se eu estou com pena é porque eu estou achando que o outro não é capaz. Que o outro está sofrendo porque errou. Que o outro está sofrendo porque não fez como eu fiz. Porque o outro está sofrendo porque eu não salvo ele. Porque eu não ajudo ele. E nós temos que olhar o outro. Ele está passando por uma dificuldade agora. Como eu vou passar amanhã. Como eu passei no passado. Está precisando de ajuda como eu vou precisar de ajuda amanhã. Ou como eu já precisei no passado. É muito diferente. Então, com relação a dizer a verdade, né, ela vai nos dizer o seguinte: como poupamos um ser humano da consciência de suas urgências, da importância do tempo de estar vivo antes de morrer, não conseguiremos interromper o processo de morrer. Conseguiremos privá-lo de viver. Então, muito resumidamente, nós temos que ter o bom senso de dizer a verdade, de dizer o que está acontecendo. Claro que se houver a iniciativa daquele que está passando. Nós não vamos violentar a pessoa. Sabia que a tua doença é gravíssima? Não, nós não vamos fazer isso. Mas se houver a iniciativa de lá, nós temos que falar. É a nossa obrigação para dar a oportunidade da pessoa viver toda essa transformação que esse momento permite. Mentir não é justo, muitas vezes, porque nós não temos direito a isso, de ocultar para aquela pessoa. Então, por fim, eu só quero contar esse depoimento aqui, que um amigo aqui de Portugal, ele foi diagnosticado cerca de 12 anos atrás com aquilo que é chamado da ELA, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença gravíssima, né? Ela vai avançando, os motores vão deixando de ter a função normal e a pessoa vai cada vez perdendo e o corpo vai deixando de responder
gradativamente. É a doença que o Stephen Hawking, aquele físico inglês, teve. Né? Tem filmes sobre ele. Tem um livro belíssimo para ele, se alguém não leu ainda, Breve História do Tempo. É um livro que vale a pena, que ele escreveu, já um pouco antigo esse livro. Então esse amigo, ele e a esposa dele enfrentaram isso, um diagnóstico tão difícil, com uma coragem, com um sentido de importância tão grande. Eles fizeram, por exemplo, uma coisa, o fato dele adoecer fez com que eles tivessem o apartamento deles pago. Né? Eles tinham financiamento. Então, ao invés de se agarrarem naquilo, mas como é que eu fico depois? Não, eles decidiram não. E ela, a decisão dela, da mulher, nós vamos vender o apartamento para podermos viver da melhor maneira possível esse tempo com as condições que nós temos. Então, enfrentaram com uma coragem, com uma doação incrível, incrível. Então, há um tempo atrás, fomos visitá-lo, e aquilo não dava certo, visitar ele não dava certo. Eu e minha esposa queríamos isso e o horário não dava certo. Daí ela nos veio, olha, ele piorou muito. Então, e prevemos que ele não fique muito mais tempo conosco. Se quiserem vir visitar, é o momento de vir visitar. Aí nós fomos, um dia de semana, 9 horas da noite, visitá-lo. E daí, a primeira parte que eu conto para vocês é o meu susto. Porque eu sabia que ele estava completamente... sabia que ele estava completamente usando máscara muito forte. Ele não conseguia, ele estava só com os olhos praticamente a mexer. Estava num estágio já muito avançado. Então eu não sabia bem o que encontrar. Né? Fazia muito tempo que eu não via, não sabia bem como é que eu ia encontrar, né, o Edson. Né? Daí esse foi porque quando nós vamos entrar no quarto dele, eu escuto: boa noite, Gustavo. Com a voz dele. Né? Então foi a primeira vez que eu tive contato com essa tecnologia que hoje está relativamente acessível. Ele está ali todo fechado, só com os olhos, e está se relacionando com o mundo através de sensores que estão no computador, que leem os olhos dele. Ele consegue ler as notícias, tudo que o computador faz, tudo que o computador é capaz de fazer, ele conseguia fazer, estava fazendo com os olhos. Eu não pensei que estivesse assim, nesse nível e já de certa forma acessível assim. Né? Então daí a minha esposa e a esposa dele foram conversar à parte, ela foi dar uma atenção para ele e eu fiquei sozinho com o Edson ali. Né? Daí, como estar nesse ambiente? Como estar com ele? Daí eu quis perguntar para ele, então, já que ele tinha aquele acesso, né, como é que ele estava ocupando o tempo dele, o que ele fazia, né? Ele estava completamente consciente. Ele escrevia assim, né? Eu lia o que ele estava escrevendo, às vezes ele colocava para falar e falava. Então eu percebi que ele estava completamente informado de tudo que está acontecendo no mundo. Daí ele me levou para um trabalho que ele estava fazendo, que ele fez desde que teve a doença no YouTube. Ele começou a contar e relatar sobre a doença dele no YouTube. Até acessível, se alguém quiser assistir. Edson, se escrever Edson Silva, esclerose lateral amiotrófica, consegue ver todo o relato dele. Então ele me mostrou aquilo, nesse tempo que eu fiquei ali sozinho, tudo que era importante para ele, e daí eu tive a intuição de perguntar ao Edson, ele já tinha assistido palestra minha na outra casa espírita que eu participei. Edson, você quer deixar algum depoimento, algum relato sobre isso? Você quer que eu mostre alguma palestra para vocês? Isso? Ele falou: eu quero. Eu falei: então tá bom. Então escreva que eu vou gravar e vou apresentar esse teu relato de tanta coragem, de tanta valentia como que vocês estão enfrentando isso. E no final, né, eu me despeço dele. E como me despedir? Tem toda essa parte que nós tivemos que refletir aqui, né? Eu tentei passar para ele o quanto eu admirava a maneira como ele tinha enfrentado aquilo. E como eu era incapaz de... Não tem cabimento uma frase: eu imagino o que você está fazendo. Não imaginamos o que a pessoa está pensando. Claro que nós não imaginamos. Mesmo não sendo tão grave, mesmo a pessoa passando por uma coisa muito menor do que isso, nós não imaginamos o que a pessoa está passando. E disse isso para ele, né? Você está me ensinando muito, obrigado por isso. Então, nesse sentido,
fica esse depoimento do Edson, que eu vou encerrar com isso, vocês vão entender a coisa. Já, se não conseguirem ler, não se preocupem. Então, vamos escutar o que o Edson quis mandar de mensagem para nós. Se não conseguirem ler, eu já vou. Até o meu último suspiro não vou perder minha fé.